Pois é, pessoal, tem um áudio na internet, correndo pelo WhatsApp, de um suposto hack, né, de dois supostos hacks que invadiram o sistema do TSE e baixaram os arquivos, né, e descriptografaram os arquivos para ter ele em formato de log, né? O log eu vou mostrar o que é log. Log é um arquivo de computador que parece que é feito no sistema DOS. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou compartilhar aqui, ó. Isso aqui é o que eles conseguiram, né, esse tipo de arquivo. Então, esse tipo de arquivo é que traz os resultados, né, das apurações. Assim, não fala quem votou em quem, não fala o número do eleitor, mas fala assim, por exemplo, que sessão que ele votou, que hora que ele votou, entendeu? O tempo que ele gastou para votar, entendeu? Isso tudo é um arquivo de computador que esses meninos conseguiram entrar. Primeiro que eu não sei se isso é verdade. Pode ser fake ou se pode ser verdade. Por quê? Porque esse áudio corre solto pela internet, pelos grupos de WhatsApp, né? Eu, por exemplo, né, eu cheguei a ver isso numa postagem no vídeo que eu fiz, alguém postou isso no comentário e eu tive acesso e eu pude escutar. Mas isso corre. E quando corre nos grupos do WhatsApp, eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, quando cai uma notícia dessa no WhatsApp. Eu estou pegando aqui, ó, um pouquinho de permanganato de potássio. Vou fazer uma experiência para vocês verem o que é a rede social, o que é hoje a informação. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tem um copo d'água aqui, tá bom? Aí alguém vem e solta um áudio bombástico assim, que pode dar uma grande repercussão, né? Aí acontece isso, eu vou fazer o áudio, ó. O áudio é esse produto químico. Ó, ele vai caindo, ó o que acontece, ó. Então o que acontece? Daqui a pouco o copo está todo de uma cor só, quer dizer, a informação vai correndo, tá vendo? Ó? Se misturar, ó, você vai perceber que daqui a pouco, ó, pronto, a informação circulou pela internet inteira. Um pouquinho que você joga de uma notícia, isso vira. E aí você tem que trazer esse debate à tona, porque as pessoas perguntam, é fake, não é fake? Né? Isso realmente aconteceu, não aconteceu? Primeiro que eu quero dizer que você invadir, né, um sistema do TSE é um negócio grave, né? É um crime. E depois, no áudio, fala que eles tiveram contato com o pessoal da ABIN, né? E o pessoal da ABIN é o pessoal da inteligência do governo, né? E isso pode ser que eles já estejam, né, como diz, identificados. A gente não sabe o que vai acontecer com eles, né? Se eles vão ser punidos, se eles vão ser premiados, não sei. Eu sei que é uma questão muito delicada e isso está correndo no WhatsApp aí. E vamos trabalhar em cima dessas hipóteses do que eles estão falando. A gente quer saber se o que eles estão falando, pelo menos, porque a coisa vai de um jeito tão grande que vocês não sabem se é verdade ou não, mas se a fala deles é crível. Crível é assim, o que? Se aproxima da verdade, né? Se aproxima da realidade. O que eles alegam nesses áudios? Que eles tiveram acesso a esses logs e ali eles puderam verificar o seguinte, que no período de votação, aí eu fiz um gráfico aqui meia boca, entendeu? Vocês não reparam não, que eu não sou muito bom para fazer isso não, mas eu fiz um gráfico meia boca, onde essa primeira parábola aí, ó, que é uma parábola, né, de cabeça para baixo, você tem o horário de votação. Então, as pessoas começam a votar, isso não é voto, isso é número de votantes, tá bom? Eu coloquei votos aí, mas é pessoas votando. Então, 8, 9, 10, 11, entendeu? As pessoas vão votando. Quando vai chegando perto das 5 horas da tarde, que encerra o período de votação, quer dizer, esse contingente de pessoas vão caindo. O que esses meninos alegaram, né? Esses supostos hacks que invadiram, né, o sistema, né? Não sei se é verdade, porque isso não foi me colocado oficialmente, entendeu? Mas eles alegam o quê? Que após o horário que fecharam as urnas, né, ainda houve uma grande movimentação das urnas. Por exemplo, eles acusaram aqui, ó, de 6 horas até as 24 horas teve votação. Então eles identificaram isso, né, através desses arquivos de log aí, ó, porque aí fala o horário, onde é que está votando, papapá, entendeu?
através disso eles conseguiram identificar. Então eles fazem uma leitura como se fosse assim, né? É um diário de caixa. Você comprou um produto, tal hora que ele foi registrado, né? Você pagou e tal. Desculpa. Então o que eles falam no áudio deles? Eles falam que, olha, na Bahia, só no estado da Bahia, foram computados, né, depois do fechamento do horário eleitoral, 623 mil votos. São Paulo, eles calculam em torno de 265 mil votos computados depois do horário eleitoral, do horário de votação, entendeu? E eles fazem uma fala aqui que realmente é muito preocupante. Eles falam que no Nordeste, só no Nordeste, né, nesse horário de 6 até as 23 horas e 50 por aí, né, eles conseguiram identificar 2.300.000 votos fora do horário de votação, depois das 17 horas. Então, o que a gente subentende? Que a pessoa acabou de votar, fecha a urna, né? Acabou o período eleitoral, fecha a urna. Mas tá, tem que ter um pouco de voto. Então, vai até 5h30, mais ou menos, mas não, eles estão identificando votos até meia-noite, né? Até perto de meia-noite. Por quê? Porque a urna tem uma hora para abrir, ela abre 8 horas, entendeu? Mas não tem uma hora para fechar. Desculpa. Então, o pessoal vai votando, e você não sabe se quem votou, né, é o eleitor ou se foi o mesário. Por que existe essa preocupação? Porque metade dos votos que foram computados, né, por exemplo, tem o voto que é por biometria e tem o voto que é habilitados por ano de nascimento. Então, o que eles constataram? Que perto de 50% dos votos que foram registrados são por habilitados por ano de nascimento. Isso significa o quê? Significa que quem abre a urna para votar é o mesário. O mesário tem acesso à chave da urna. E a biometria, né, é quando a pessoa é identificada pela sua digital e a urna, não sei como é que deve abrir para ele, né? Mas geralmente é isso. Quando a pessoa não tem a identificação comprovada, é feito através de uma chave que libera. Desculpa, gente. Pelo mesário. E aqui eles trouxeram um exemplo, falaram, ó, aqui no município de Santa Luz, que fica no interior da Bahia, olha, compareceram na urna 326, 76 faltosos. Aí tá. Dos que compareceram, 299 votaram habilitados por ano de nascimento. Quer dizer, 299 dos 326 que compareceram não conseguiram usar a biometria. Tudo através do mesário abrindo a urna para votar. Apenas 27 votaram por biometria. Entendeu? Então, essa é uma preocupação que eles colocam e eu acho que é o seguinte. Se for verdade, é uma irregularidade muito grave, tá certo? Por quê? Porque não era para ser biometria, né? Então quer dizer que o sistema é muito falho e isso aí pode ter comprometido. Agora, isso foi geral, eles falam que isso aconteceu de forma sistêmica pelo Brasil inteiro, não foi só no Nordeste. No Nordeste mais acentuado, mas que aconteceu também no Brasil inteiro, tá certo? Outra coisa que eles falam, que o tempo médio de votação no período de 8 às 17 horas, o tempo médio que uma pessoa gasta para votar é 1 minuto e meio, no máximo 2. E que nesse período posterior às 17 horas, né, teve uma aceleração, 30 segundos em média para a pessoa de voto, um atrás do outro, entendeu? Então isso também é muito atípico e é muito suspeito. Agora vamos tentar interpretar isso. Isso aí é o que, João? É uma fake news? A pessoa colocou esse áudio e esparramou pelo WhatsApp aí para fazer terrorismo? Tá. Eu quero pensar assim. Eu quero pensar se for verdade ou se for mentira. Mas o que tem de crível nessa fala dele? O que tem de possibilidade de você casar o que foi dito, né, com a realidade que a gente está vivendo?
Bem, quando você pega no processo de apuração, e eu vivi isso, né, vocês viveram, quando começou a sair os resultados das urnas, as primeiras urnas que chegaram, certamente foram as urnas que fecharam, né, o boletim às 17 horas e aí enviaram para o sistema do TSE. O TSE foi abrindo as urnas que foram chegando e estava dando sempre Bolsonaro na frente, né, com uma margem razoável, mas Bolsonaro na frente. Depois das 21 horas, as urnas que começaram a chegar, entendeu? Chegaram com o resultado já invertido. Então, quer dizer, esses votos, essas urnas, esses boletins que começaram a chegar com essa votação que aconteceu fora do horário, começou a mudar o quadro eleitoral. Então, fica uma grande suspeita, se isso for verdade, né, de que esses votos foram manipulados, né, por algum agente físico, né, por um ser humano que pudesse ter, que tem acesso ao sistema. Então, essa é uma preocupação. Aí você fala assim, mas João, você acha que no Brasil inteiro são tantas, 500 e tantas urnas, mais de 550 urnas, você acha que o Brasil inteiro vai fazer isso? Você acha que todo mundo é corrompido assim? Fala, olha, hoje a gente vive um sistema tão, uma realidade tão assim irreal, né, que a gente não sabe em que acredita. Por exemplo, você sabe que você tem aí um consórcio de mídia, que nunca vi isso, né? Um consórcio de mídia fechar todo um processo de pesquisa eleitoral e casar os dados, né? Quer dizer, isso aí também é uma coisa uma anomalia que a gente não conhece, né? Olha, como é que todo mundo fecha, dá um resultado de pesquisa eleitoral tão distante da realidade, né? Como foi no primeiro turno. E não é só um, não, é um conjunto de empresas de pesquisa, um conjunto de mídias de consórcios que divulgaram, né, essa aberração da pesquisa eleitoral, inflando um candidato além do que ele tinha de voto. Outra anomalia, né, a ação do TSE, né, impondo restrições a qualquer questionamento, né, agindo de forma dura, atravessando algumas leis, passando por cima de algumas leis, algumas constitucionalidades para arbitrariar, fazer uma arbitragem, né, do processo eleitoral. Isso também nunca eu vi, isso também é muito raro, né? Outra coisa, uma chapa que é composta por um candidato de um partido e o outro candidato de um outro partido, por exemplo, o Lula do PT e o Alckmin, né, que é um PSDB, a gente fala PSB, mas a história do PSB com ele não existe. Ele apenas pegou a sigla para poder ficar mais digestivo para o PT. Então você tem, na verdade, os dois partidos, PT e PSDB, se unindo para derrotar um adversário. Aí quando você fala quem é PT e quem é PSDB, olha, PT e PSDB são as duas forças políticas que foram predominantes nos últimos 30 anos. Eles é que administraram o Brasil nos últimos 30 anos. Ou foi o PT ou foi o PSDB. Não teve outro, entendeu? De lá para cá foi assim. Então o que eu quero dizer com isso? Que essa capilaridade desses dois partidos, quer dizer, tudo que foi esse passado aí de antes de 2018, esse sistema todo se uniu para derrotar um candidato, né, que nasceu nas redes sociais e que não tem essa capilaridade humana, né, de cabos eleitorais como tem o PSDB, que tem uma estrutura esparramada pelo Brasil inteiro, e principalmente o PT, e muito mais acentuadamente no Nordeste. Então, você fala, é possível que isso aconteça? Que as pessoas vão usar esse subterfúgio para burlar o sistema eleitoral? Eu não sei. Eu não sei. Fica aí essa pergunta para você. Olha, mais absurdo que tudo isso é tentar matar um candidato a presidente com uma faca no meio em praça pública, né? Agora, se alguém é capaz de fazer isso, é capaz de fazer qualquer coisa, né? A ideia é derrubar um candidato. Então, esse sistema pode ter se unido para isso. Agora, isso tem que ser apurado, né? Eu coloquei isso aqui porque isso está rodando nas redes. É uma questão muito grave, né? Essa quantidade de voto
que aconteceu depois do horário não é normal, isso não pode acontecer, isso é uma anomalia, isso realmente impugna, na minha opinião, impugna uma eleição, porque isso aí é uma anomalia. Você tem regras. As regras volta de 8 até às 17 horas. Acabou, não volta mais. E essa quantidade de voto que aconteceu depois, né, que é astronômica e aconteceu de forma muito irregular, isso chama atenção. Realmente chama atenção. Então, se é mentira ou não o que eles falaram, eu não sei. Mas que é considerado, né, crível, quer dizer, muito perto da verdade, você analisando, né, a conjuntura atual, é muito provável que seja verdade, mas eu não posso admitir que é verdade. Eu estou trazendo para você aquilo que está na rede social. Isso aqui não é um suco, viu, gente? Isso aqui é permanganato de potássio. Então, ó, a rede social está assim, ó. Tá todo mundo falando sobre isso. Um abraço. E se você acha que eu, né, mereço um crédito aí, dá uma curtida, me segue aí no João Paulo Guimarães aí no Facebook. Eu tenho um canal também no YouTube, que é a TV Del Rey. Se quiserem me seguir lá também, pode, tá? E compartilhar, né? Isso é bom. Um abraço.